a liberdade de religião de algumas pessoas, preferiu não colocar a palavra Deus. Mas alguns entenderam que essa omissão proposital seria inconstitucional e ajuizaram uma ADI, ajuizaram uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo disse? Que isso não é inconstitucional. O Supremo disse que o Estado não é obrigado a repetir o preâmbulo da Constituição Federal. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal disse que o preâmbulo não é norma de repetição obrigatória. Disse que a palavra Deus não fere a laicidade do Estado brasileiro. E disse que o preâmbulo não é norma jurídica, não é norma constitucional. Compreendido? Essa então é a primeira parte integrante de nossa Constituição, o preâmbulo. A segunda parte de nossa Constituição é a maior de todas, é a parte permanente. A parte permanente. Parte permanente vai do artigo 1º até o artigo 250 de nossa Constituição. É a parte mais importante, realmente, é a maior e mais importante. O que nós encontramos nessa parte permanente de nossa Constituição? Olha, meus queridos amigos e amigas, encontramos vários elementos constitucionais, que a doutrina normalmente denomina da seguinte maneira. O primeiro elemento constitucional que você encontra lá no artigo 1º em diante, e encontra bastante, são os chamados elementos orgânicos. Elementos orgânicos. Elementos orgânicos são aqueles que organizam a estrutura do Estado. Servem para organizar a estrutura do Estado. Por exemplo, lá no artigo 2º da Constituição, você encontra a separação dos poderes. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, executivo, legislativo e judiciário. Portanto, são elementos orgânicos, estão organizando o Estado brasileiro. Nós encontramos também nessa parte permanente os chamados elementos limitativos, que limitam o poder do Estado, fixando direitos à população. Elementos limitativos, fixam direitos à população e limitam o poder do Estado. Basicamente, a partir ali do artigo 5º, nós encontramos um rol extenso, um rol enorme de direitos fundamentais, que seguramente limitam o poder do Estado, são os chamados elementos limitativos. Encontramos lá na parte permanente. Depois, nós temos os chamados elementos socio-ideológicos. Encontramos também lá na parte permanente de nossa Constituição os elementos socio-ideológicos, aqueles que fixam uma ideologia estatal. Por exemplo, se você olhar lá no artigo 3º da Constituição brasileira, fala dos objetivos da República. Basicamente, o que a República pretende fazer, quais são os nossos objetivos, são elementos, portanto, socio-ideológicos. Encontramos também na Constituição os chamados elementos de estabilização constitucional. Elementos de estabilização constitucional. Em caso, meus amigos, de tumulto institucional, havendo um tumulto institucional, esses elementos servem para buscar a estabilidade. Servem para trazer a calma, a estabilidade, e lhes dou alguns exemplos. Nós temos aí o estado de sítio, que é uma medida decretada pelo presidente para certas regiões. Temos o estado de defesa, que é uma medida decretada pelo presidente em âmbito nacional. E temos a intervenção federal, a possibilidade do presidente decretar a intervenção em algum estado ou no Distrito Federal. São elementos de estabilização constitucional. Tudo isso você encontra na parte permanente de nossa Constituição. Elementos orgânicos, elementos limitativos, elementos socio-ideológicos e elementos de estabilização constitucional. Tudo isso na parte permanente. Terceira e última parte de nossa Constituição. A derradeira, a parte final de nossa Constituição é o ADCT. O ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E o que é isso? O que é o ADCT?
Meus amigos, segundo o STF, o ADCT é norma constitucional. Diferentemente do preâmbulo, o ADCT é norma constitucional, o ADCT é Constituição, mas é um conjunto de normas temporárias, ou um conjunto de normas excepcionais. Ou seja, são normas constitucionais que se aplicam por pouco tempo, ou que se aplicam apenas algumas vezes. Portanto, esse é o ADCT. Por exemplo, lá no ADCT, lá no artigo 3º, está dizendo lá que seria feita 5 anos depois de promulgada a Constituição, seria feita uma revisão constitucional. E ela já foi feita. Portanto, um dispositivo que se aplicava uma só vez. O artigo 2º do ADCT dizia lá, e ainda diz, que em 1993 haveria um plebiscito perguntando ao povo brasileiro se ele queria república ou monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. Esse plebiscito foi feito e esse artigo 2º, portanto, já foi esgotado, já foi exaurido. Portanto, minha gente, o ADCT é norma constitucional. A diferença é que é um conjunto de normas constitucionais transitórias, um conjunto de normas temporárias ou excepcionais. E atenção, se ele é norma constitucional, se o ADCT é norma constitucional, significa que pode ser objeto de emenda constitucional. É possível, sim, emenda constitucional, tanto à parte permanente como ao ADCT. Meus amigos, isso é tão verdade que recentemente várias emendas constitucionais foram feitas ao ADCT, ao ato das disposições constitucionais transitórias. Como, por exemplo, aquelas emendas constitucionais que prorrogavam a CPMF. Em resumo, então, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, telespectadores da TV Justiça, a Constituição brasileira é dividida em 3 partes distintas: o preâmbulo, a parte permanente e o ADCT. O preâmbulo, segundo o Supremo, não é norma constitucional, não é norma jurídica, e por isso não pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade, e por esse mesmo motivo, o preâmbulo também não é norma de repetição obrigatória pelos Estados. A parte permanente é composta de uma série grande de elementos constitucionais, elementos orgânicos, limitativos, socioideológicos ou de estabilização constitucional. É a parte maior de nossa Constituição. E, por fim, o ADCT, um conjunto de regras constitucionais transitórias, temporárias, que se aplicam por pouco tempo ou que se aplicam apenas algumas vezes e que pode, sim, ser objeto de emenda constitucional. Tudo bem? Esse, então, foi o nosso tema do dia. Vamos ver agora o que os alunos de todo o Brasil e o que os telespectadores da TV Justiça têm aí para nos perguntar sobre o tema do dia. Então vamos então ao segundo bloco do nosso programa. Vamos a ele. Pergunte ao professor. Chegamos, portanto, meus queridos amigos e amigas, ao segundo bloco do nosso programa Prova Final. O bloco intitulado Pergunte ao Professor. O bloco no qual telespectadores da TV Justiça de todo o Brasil podem fazer suas respectivas perguntas sobre o tema do programa de hoje, que no nosso caso é a estrutura da Constituição. Mas saiba que você também pode fazer aí perguntas para o nosso programa. Você também pode participar. Você também pode mandar sua sugestão, pode mandar sua dúvida, pode mandar sua indagação para o nosso programa. O nosso e-mail é o provafinal@lfg.com.br. E você, meu querido amigo, minha querida amiga de todo o Brasil, entendeu bem qual a estrutura de nossa Constituição?
entendeu bem quais são as três partes